Estamos aqui na primeira live da Mentoria Xadrez da Comunicação. Primeiramente, o que significa comunicação? Quero que você já tome nota, porque isso vai fazer total diferença. Comunicação, ela é a arte de transmitir ideias, conectar e influenciar pessoas. E temos a diferença entre a persuasão e a manipulação, que são pontos diferentes aí dentro da comunicação. Nessa masterclass, que de fato vai ser uma masterclass, uma aula magna, você vai aprender desde a persuasão, manipulação, qual que é a sua diferença, como utilizar a comunicação para se beneficiar numa negociação corporativa, como você pode aplicar na sua empresa ou até mesmo para crescer como pessoa. Eu tenho certeza que se você tomar nota, se você absorver, vamos usar essa palavra, de fato, você se alimentar de tudo que vai ser falado aqui hoje, é impossível você ser a mesma pessoa. Ou melhor dizendo, aqui é só um pouquinho do que nós realmente falamos dentro da aula da mentoria xadrez da comunicação. Por que xadrez, Pedro? Porque a vida é como se fosse um jogo, ou muitos de fato falam que a vida é um jogo. Porém, diferente de um jogo de videogame, por exemplo, quando você morre, o que acontece? Você pode dar um restart. Na vida não existe um restart. Na vida, ou você ganha ou você aprende. Quer dizer, se você morrer, o jogo acabou. Enterra, claramente. Então, você precisa entender qual que é esse jogo. Você, eu, nós estamos dentro de um jogo, que é o jogo da comunicação. E se você não jogar esse jogo, se você não aprender a usar as peças, não entender do jogo, da regra, do tabuleiro, você simplesmente vai ser mais uma pessoa que está nesse mundo, porém não vai fazer a diferença. A nossa comunicação, quero que você já note outro ponto aí. Existem três tipos de comunicação. Qual que é essa comunicação, Pedro? Temos a comunicação verbal, já vamos falar sobre. Temos a comunicação não verbal. Qual que é essa comunicação não verbal? Muitos chamam de linguagem corporal. Inclusive, eu tenho até aqui a parte dela, que é a comunicação não verbal. E temos aí a comunicação paraverbal. O que que é a comunicação paraverbal? É o tom de voz. Por exemplo, imagina se eu estivesse aqui falando com a voz um pouco mais baixa, você precisa melhorar a sua comunicação. Eu tenho certeza, quer dizer, já não ia passar tanta confiança, credibilidade. Eu também posso trabalhar minha voz para aumentar o tom da minha voz. Então, se eu falar dessa maneira, se você quer ser uma pessoa diferente, você precisa aprender os tópicos, o que significa e como utilizar a comunicação a seu favor. Quer dizer, já tem uma outra perspectiva, já tem um outro aspecto, e isso é o que faz a diferença. E é incrível, porque a maioria das pessoas, elas não entende de comunicação, elas não foram treinadas na escola para entender, saber ler o corpo, entender de comunicação. Porque a maioria acha que simplesmente a comunicação é o verbo, é a palavra, sendo que, na verdade, isso é 7% somente da nossa comunicação. É a famosa regra do 55-38-7. Como assim, Pedro? 55-38-7. 7% da nossa comunicação é a comunicação verbal, é o que eu estou falando aqui com você. Temos o 38% que é a paraverbal, que é o meu ritmo, a minha tonalidade de voz. E o que é legal, que isso tudo que eu estou falando aqui, ele pode ser trabalhado ou ele é trabalhado. E 55% da nossa comunicação é a comunicação não verbal. Você pode ver que eu estou falando com você agora, estou gesticulando. Imagina se eu estivesse aqui desse jeito. Então, pessoal, vamos trabalhar aqui hoje a comunicação não verbal. Por exemplo, estou falando de uma linguagem corporal, mas eu não estou me mexendo. Quer dizer, as palavras estão mortas. Agora, quando eu pego, eu coloco impacto, eu passo autoridade no que eu estou dizendo, isso tem uma outra perspecção, uma outra perspectiva do ouvinte. Quer dizer, você vai chamar a atenção da pessoa. A pessoa que estiver te ouvindo, ela já vai te ver como alguém diferente.
como uma pessoa diferente, onde que entra a comunicação não verbal, a linguagem corporal, que é através de gestos, expressões faciais, postura, contato, entre outros detalhes. Dentro da linguagem corporal, existe, primeiramente, vamos separar por etapas para ficar mais fáceis aí para vocês entenderem. Existe a linguagem corporal, que é o que vocês conhecem, que é os gestos do corpo, o corpo ele fala muito mais do que as próprias palavras. Então, se eu estou aqui dessa maneira, ou eu estou me comunicando. Eu estou passando algo para você, mesmo que no inconsciente. E se você saber ler o corpo, você não precisa nem que a pessoa fala, porque existe a linguagem universal. E uma das vantagens de aprender a linguagem corporal é que é uma linguagem universal. Claramente que temos a cultura, entre outros detalhes, mas tem linguagens que são universais. Por exemplo, quando você não quer ver algo, qual que é a reação do seu corpo? Qual que é a sua reação? Você coloca a mão. Você não quer ver, ou seu olho fica fechando. Então, a pessoa que está fechando o olho, ou ela está se sentindo ameaçada, ou ela não quer ver algo. Algo. Então, esse é um dos tipos de linguagem corporal. Por exemplo, quando a pessoa ela fica flexionando os lábios, ou claramente que temos isso tem que ser acompanhado de outros sinais não verbais para a gente poder entender, mas normalmente isso vai mostrar um nervosismo, uma insegurança, ainda mais se vir com gesto de coçar o cabelo, ou até mesmo que algo não está certo. Imagina que você está lendo um contrato, vai fechar um contrato bem importante da sua empresa ou com um novo cliente, e vocês estão lendo junto as cláusulas. E quando chega na cláusula X, ali que você está dando uma atenção, você percebe que a outra pessoa está aqui, tá normal, mas ela começa. Isso é no inconsciente. Ela. Você pode ver que o lábio fechou. Quer dizer, isso mostra que algo não está certo, que tem alguma coisa errada, que o contrato precisa ser reestudado. Então, isso é algo que você precisa aprender, que é essa linguagem corporal, essa linguagem não verbal. Você sabe que a pessoa tem um comportamento X, mas em determinado lugar, determinada situação, você percebe que ela está estranha, esquisita. Pera lá, o que que está deixando ela esquisita? O que que está incomodando essa pessoa? É a presença de alguém? Será que é a fala, é aquele argumento, é aquela comunicação da sala? Então, tudo isso é plausível. E essa é uma das comunicação não verbais. E quer dizer, isso conta muito, muito, muito na nossa vida. Pessoal, aqui só foi uma introdução do que você vai aprender na mentoria Xadrez da Comunicação. Eu tenho certeza que depois dessa mentoria você vai sair outra pessoa, com uma outra mentalidade de vida. Agora, minha pergunta é: você quer continuar sendo a mesma pessoa ou você quer começar a sua mudança hoje? Porque não esqueça que daqui um ano, 2026 vai chegar do mesmo jeito. Agora, como você vai chegar em 2026 depende da sua decisão hoje. O que você decide, chegar em 2026 diferente ou sendo a mesma pessoa? Então, se você quer participar dessa mentoria xadrez da comunicação, já manda aqui, eu quero, dá um jeito de entrar em contato comigo, vai lá no meu Instagram, eu sou Pedro, com dois O, Silva, me envia um direct, eu tenho certeza que de algum modo essa mentoria vai acrescentar e muito para os seus negócios, para a sua vida pessoal, particular, para as suas emoções, e você vai aprender bastante. Pessoal, tamo junto, não deixe para depois, já faça agora. Temos sessões em grupos e sessões particulares para te atender melhor.